Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quantos são super-heróis em Cristo? Digam amém. Quantos vieram nessa noite para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Aleluia. Então você vai dizer com fé comigo, diga assim: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem é filho de Deus e quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Eu quero te convidar agora a você sair literalmente do seu lugar. Quantos são felizes em Cristo? Digo amém. Yes! Você vai sair do teu lugar, aonde você está, isso vai dar um abraço ou um high five para 3 pessoas, pelo menos, dizendo assim: olha, que bom que você está aqui, Deus te abençoe, em nome de Jesus, aonde o Senhor está, ali há alegria, ali há virtude, ali há a presença do Pai. Dá um high five para esse teu irmão aí, em nome de Jesus, aleluia, yes! Glórias ao Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, glórias a Deus. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há alegria, ali há milagres, ali há provisão, ali há um monte de coisa, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você nessa hora fechasse os teus olhos e baixasse sua cabeça. Pai, a gente está aqui, Deus amado, para te render toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor é o digno de louvor, adoração. Pai, nós nos reunimos neste lugar, a Tua palavra garante que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome de Jesus, ali o Senhor estaria. Eu sei que o Seu Santo Espírito está aqui. Eu peço a Ti, Deus amado, que nesse momento que vamos repartir a Tua palavra, que vamos, Senhor amado, entregar a mensagem do Senhor. Pai, que neste local, Pai, pessoas que ouvem online esta mensagem também, Pai. Pai, que elas possam não ouvir palavras minhas, mas que a palavra dos céus possa, Deus, vir de encontro à necessidade do coração de cada pessoa aqui nessa noite. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém. E a igreja diz? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, terceira mensagem da série Super Heroes, né? Quem pode dar um glória a Deus? Primeira mensagem, quando se lembra qual foi o nosso personagem base? Foi o Superman. Segundo, semana passada a gente pegou o pano de fundo de quem? Homem-Aranha. E hoje, guess what? Quem vai ser? Batman. Oh. É engraçado, irmãos, porque obviamente que as séries, né, toda a série, inclusive esta, né, nós temos esse pano de fundo e é quase que um catch para chamar a atenção das pessoas, né? É quase com uma ideia para atrair atenção, para que a palavra de Deus seja ministrada. Hoje nós estávamos divulgando o culto, a mensagem, e alguém perguntou na mensagem à pastora: me diga uma coisa, agora vocês vão ensinar histórias em quadrinho para os adultos? Quase que Deus está dizendo: vinha na igreja para descobrir, né? Mas a verdade é que a gente usa toda essa alegoria para que a gente entenda muitas vezes a mensagem que Deus quer nos falar. E hoje, pensando em Batman, né, só para a gente pensar um pouquinho, um personagem criado em 1939, cujo nome real é... já não sabe tão certo agora, né, irmãos? Qual o nome do Batman? Quem sabe? Bruce Wayne, yes. Deixa eu ver se vocês perguntam um pouquinho antes da gente ler as escrituras. O Batman era milionário ou ele é pobretão? Você sabe. Ele tinha um carrão ou tinha um carroça? Carrão. Era o Batmóvel. Todo mundo sabe, irmão. Todo mundo conhece. E é interessante que o Batman e a história, só para você ter um pouquinho da onde a gente vai repartir a palavra hoje, a história do Batman, ele tem como nascimento uma tragédia acontecida com o personagem Bruce Wayne. Por quê? Porque quando ele era pequeno, ele viu quem ser assassinado? Os pais. Aquele menininho, nas histórias em quadrinhos, olhou o pai e a mãe serem assassinados por bandidos que foram assaltá-lo. Isso criou nele algo. Isso criou no sentimento dele de ver os pais sendo sacrificados, assassinados. Algo dentro do coração desse personagem. E diante desse pano de fundo do Batman,
Eu vejo grandes verdades que podem ser aplicadas na minha vida, na tua vida, debaixo da palavra do Senhor. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, fale comigo, situações. Irmãos, preste atenção, situações não determinam a minha reação. Situações não podem determinar a minha, fale, reação. Quantos já foram fechados no trânsito aqui? Levanta a mão. Que reação que você teve com aquele irmão abençoado que cruzou você no trânsito? Vai com Deus, irmão, é isso mesmo, né? Filho de Davi, Deus te abençoe, né? Aquela irmã que você veio, que assim, fofoca é uma coisa do diabo, né, irmão? Todo mundo sabe, né? Mas daí veio assim, fulano que falou para fulano, que falou para fulano e caiu no teu ouvido. E você deu ouvido. A tua reação primeira é ficar com raiva, né? Mas o ponto é que situações não podem no Filho de Deus, aquele que é nascido de novo, determinar as nossas reações. Como a gente pode ver isso na palavra? 1 Samuel, capítulo 24, versículos 6 e 7. Irmãos, na história tinha Saul, o ungido de Deus. E Saul na época estava perseguindo Davi, aquele que era o que Deus já tinha determinado e lançado a bênção sobre a vida dele. E chega um momento da história em que Davi tem a oportunidade de matar Saul. E olha que interessante, a palavra diz, e então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. A gente conhece, já ouviu tantas vezes que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul estava querendo fazer o que com Davi? Matá-lo. Davi estava fugindo e de repente surge uma situação, uma oportunidade, aonde Davi podia reagir de forma o quê? Resolvendo o problema. Mas Davi, conhecedor das Escrituras Sagradas, ele diz assim, olhe, que o Senhor me livre de fazer tal coisa. Irmãos, a nossa postura diante das situações da vida tem que ser a mesma de acordo com as Escrituras Sagradas. Que o Senhor me livre de reagir de uma forma que seja contra os princípios do Senhor. Jesus vem, se te baterem numa face, faz o quê? Vire a outra. Qual é a tua reação natural? Vamos contextualizar? Olha aqui. Comentário no Twitter. Ela acha que pode fazer isso comigo. Não sabe que eu sou melhor. Tá, tuitei. Ou Facebook, né? Quem usa? Daí bate lá, pim, 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 aparece no seu feed. E sempre aparece no feed, né, irmão? Engraçado, né? Sempre aparece. E daí você olha aquela coisa e você... deixa eu postar uma outra foto agora. Fala, vai ver como eu estou bem. Plaque. Vitoriosa em Cristo. As invejosas que morram. Eu estou reagindo ao quê? A uma situação, a uma provocação. Irmãos, nós somos todos os dias confrontados com essas situações. Mas Deus não nos chamou para vivermos em base das situações, mas Deus nos chamou para vivermos em base à palavra de Deus. E nós temos que agir, pensar e reagir de acordo com o que o Senhor que habita em nós, e Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é que nos determina e nos orienta para que devemos falar, para que devemos agir, como devemos trabalhar nas situações. Davi, diante de Saul, não disse assim, olha, eu não vou tocar no Saul, porque ele é ungido do Senhor.
E a palavra em vários outros trechos do Velho Testamento, o Senhor declara: não toque naquele que foi o quê? Que o óleo desceu, não toque naquele que foi apontado como líder do povo de Israel. Davi tinha o temor do Senhor, irmãos, como nós precisamos todos os dias isso. Como faz parte da nossa vida todos os dias, nós precisamos olhar para as palavras, mesmo que as situações sejam difíceis. Mesmo que as situações nos empurrem a ter uma reação contrária àquilo que o Senhor quer, nós precisamos stand for. Sabe o que é stand for? É dizer assim: os meus valores são imutáveis. O meu posicionamento, o teu comportamento não determina o meu comportamento. A tua atitude não determina a minha atitude. Porque eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso me comportar como o cristão da história. Eu canso de falar isso. A gente sempre espera que o irmão do lado seja o cristão da história. A gente sempre espera que o irmão do lado seja o cristão exemplar. Que se ele for, daí sim, daí eu também vou ser. Mas se ele não for, o que acontece comigo? Vai rolar chinelo aqui nessa noite. Que comigo é assim. Tomou, levou. E eu falo na cara mesmo. Já viu essa pessoa assim? Eu falo a verdade, é tudo na cara. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Verdade tem hora, tem tom e tem jeito de se falar. Não é porque é verdade que eu tenho que despejar na cara do outro. Porque se não tiver amor, irmãos, Coríntios fala: de que me adianta profetizar, falar, cantar, orar, fazer acontecer, se o amor não for a guia, se o amor não for o padrão que nos leva a agir? Quando eu ando na verdade, quando o Senhor é a minha verdade, eu não deixo que as situações determinem as minhas. Obrigado, amor. Só você prestando atenção, vai lá. Eu não deixo que as situações determinem as minhas. Como precisamos crescer nisso, irmãos? Como precisamos crescer isso dentro de casa? Como precisamos crescer nisso nos nossos relacionamentos? Como precisamos ser nós aqueles que são genuínos cristãos, aqueles que falam a palavra da verdade quando estão entendendo, diga amém. Outra coisa, usando ainda o paralelo aqui do Batman. O personagem Batman, ele tem uma coisa, se você for estudar histórias em quadrinhos, é que o Batman, o Bruce Wayne, ele não tem poder nenhum. Sabia disso? Ele não tem superpoderes. Não tem. Mas ele usa dessa coisa negra tal para provocar medo nos bandidos. Quanto sabe do que eu estou falando? Levanta a mão. Né? Ele aparece e tal. Tem aquela voz assim meio grave. Não sei se alguém já viu. Eu vou nos desenhos, eu não consigo entender o que ele fala, mas tudo bem. Ele leva os filhos, né? Você vai. E eu falei: nossa, que isso, gente? Mas é para criar aquele temor, aquele medo. Ele não tem superpoderes, mas ele intimida só pelo estereotipo. Sabia que Satanás faz isso comigo e com você? Satanás, às vezes a gente acha assim que está Deus aqui, Satanás aqui, e os dois estão aqui no mesmo nível, brigando, né? Hello? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que te formou antes de você sequer vir à existência, aquele que criou os anjos, aquele que criou as constelações, aquele que é o Todo-Poderoso, está aqui. E esse Deus que habita em mim hoje, aleluia, o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. E Satanás está aqui, irmão, na terra. Só que Satanás, a palavra diz que ele ruge como? Mas quem que é o verdadeiro leão? Jesus, aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Ele mora em você, Ele é com você. Não há poder nas trevas que resista ao nosso Deus, aleluia. O medo, irmão, ele te congela. Batman usa o medo, Satanás usa o medo também, irmão. E nós precisamos entender porque 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há o quê? Vamos falar isso com medo? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está
aperfeiçoado no amor. Irmãos, eu não sei como tem sido as tuas semanas, mas tem gente que vive com medo. Tem gente que vive com medo de andar para frente, tem gente que vive com medo de tomar uma decisão, tem gente que vive com medo de tomar um passo de fé. Eu digo para você em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em tua vida, lança fora todo medo, toma passos de fé, de coragem. Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele habita em você, aleluia. Você não precisa viver com medo, em nome de Jesus. Eu lembro que, irmãos, o plano original de Deus está no Éden. Deus cria Adão, cria Eva. Deus tinha intimidade com o homem no paraíso, com a quebra. Lembra-se, lá em Gênesis, o que acontece? Quando Adão e Eva comem a fruta que não podia comer, as escamas dos olhos se caem. E daí, quando Deus vai passear no jardim, o que acontece com Adão? Quando você lembra dessa história? Ele se Por quê? Olha o que o texto diz, irmãos. Gênesis 3:10. E ele respondeu. Adão responde a Deus. Quando a Deus, Adão, cadê você? João, Maria, José, cadê você? Eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me... Duas atitudes, reações, que muitas vezes nós tomamos quando temos medo. Primeiro, a gente fica contemorizado, a gente fica o quê? Parado, a gente não vai para frente. A gente não consegue tomar atitudes. E o texto diz que Adão, ele vai e se esconde da presença de Deus. Irmãos, eu sou feliz, eu dou graças a Deus que você está aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque quando a gente anda debaixo da graça de Deus, e por acaso a gente está com medo de alguma coisa, porque fez de errado, a gente não sai correndo de Deus, porque acha que Ele vai pegar um chicote, chulep, 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 chulep. A gente reconhece o erro, e a gente vem correndo para os braços do Pai, dizendo: Senhor, me perdoa, pequei contra Ti, pequei contra o irmão. Pai amado, limpa o meu coração. Pai, eu não quero mais andar desse jeito, eu quero mudar de vida. Eu quero andar na autoridade do Teu Espírito, de dia e de noite, irmão, aleluia. Porque Deus não está aqui para com uma chibatada para te condenar. Ele está aqui com os braços abertos para dizer: filho amado, venha, entra na tua casa, aleluia. Nunca tenha medo de você chegar na presença de Deus, irmão. Nunca tenha medo, irmã. O medo, ele trava, o medo, ele faz com que você fique paralisado. É uma arma que Satanás usa. Você acha que se Adão, o dia que ele comeu da maçã, ele chegasse para Deus, lá no Éden, quando ele ouviu os passos de Deus, Adão chegasse para Deus e falasse: Senhor, me perdoa, pequei contra Ti, o Senhor me deu uma determinação, e eu pisei na bola. Você acha que Deus iria perdoá-lo, sim ou não? Nunca deixe que o medo faça você se esconder. Nunca deixe que o sentimento de impotência faça você estar fugindo da presença de Deus. É interessante, irmãos, a gente pensar nisso. Porque muitas vezes a gente corre esse erro, esse transtorno de achar. E a religião faz isso, irmão. A religião faz com que a gente se afaste de Deus. Mas a graça do Senhor e o amor dEle faz assim: venha. Eu paguei preço pelo teu pecado. Venha. Você não precisa mais andar com fardo pesado. Troca o teu que é pesado pelo meu que é leve. Venha. Venha viver o melhor desta vida na eternidade, porque o Senhor já pagou o preço, aleluia. E quando eu entendo isso, eu lanço fora o medo. No amor de Deus invade a minha vida, e eu começo a viver cada dia mais apaixonado pela graça do Senhor, pelo amor dEle e pela presença dEle em mim, aleluia. Outra coisa, irmãos, quando são super-heróis aqui em Deus, falam amém? Uma coisa muito séria também, pegando o paralelo aqui do nosso personagem da noite, Batman. Eu acabei de falar no começo da mensagem, o Batman tinha superpoderes, sim ou não?
Deixa eu perguntar para você. Você, só você, tem algum superpoder aí? Ah, pastor, você nasceu para ter um pensamento positivo assim? E não é que é errado o pensamento positivo, é bom pensar bem positivo, irmão. Faz parte. Mas o Batman, irmão, ele creu que ele podia se tornar alguém que combatia o crime organizado na cidade fictícia de... aleluia. Os irmãos estão tudo cobra aí nesse super-herói, né? Gotham City. Creia que você é filho de Deus. Creia que você é perdoado dos seus pecados. Creia que você tem todo o cuidado do Senhor, Deus Criador, sobre a tua vida. O problema é que às vezes a gente não crê. O problema é que às vezes a gente acha que Deus está lá no céu. E eu estou aqui na terra, suando. E quando, de vez em quando, acontece alguma coisa, não, irmãos, viva nessa dimensão aonde você saiba que o Espírito Santo habita em você. Levanta amanhã de manhã, levanta o peito e fala: Senhor, eu vou seguir em frente em nome de Jesus. Não porque eu sou bom, e nem porque eu tenho grandes capacidades. As capacidades que eu tenho o Senhor me deu, e que eu saiba administrar todas elas. Mas é que o Espírito Santo de Deus está em mim. Irmãos, muda completamente o quadro. Quantos lembram da história dos espias que foram visitar e espiar a terra prometida? Alguém lembra dessa história? Quantos espias eram? 12. E daí, quantos voltaram? Quantos deram boa notícia? E os outros 10? Tinham medo. Olha que interessante, irmãos. 12 camaradas foram ver a terra prometida. E ao voltarem para dar o report da terra que emanava leite e mel, a terra que era deles como promessa de Deus, era ou não era, irmãos? Era. E é interessante que se você pegar o texto bíblico lá em Números, capítulo 13, versículo 32, ele diz assim: e espalharam entre os israelitas, aqueles que voltaram, um relatório negativo. Esse é a respeito dos 10 que voltaram e começaram a falar mal desta terra que Deus tinha dado para eles. Acerca daquela terra disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento faz o quê? Devora os que nela vivem. Todos os que vimos são o quê? Grande estatura. Vimos também os... E o que mais? Diante de quem parecíamos o quê? A nós e... Tem muito brasileiro que vem para cá, irmão, e migra para cá, na terra prometida, na terra aonde veio com uma promessa de Deus, uma palavra do Senhor, uma direção do Espírito. Quantos vieram aqui na louca, acordou? Vou para os Estados Unidos. Ninguém? Sinceramente, quantos oraram aqui antes de migrar fora do país? Levanta sua mão. Legal. Quantos, quando saíram de lá, sentiram paz no coração em migrar? Levanta sua mão. Quantos aqui nesse lugar ouviram claramente do Senhor: vai, filho, eu serei contigo? Levanta a mão. E por que às vezes no meio desse processo a gente fica com medão? Porque a gente dá uma dos 10 espias. Que a gente olha os gigantes, a gente olha as dificuldades, a gente olha o tamanho do problema, e daí a gente volta com a nossa fé assim, pequenininha. O irmão uma vez participou com a gente, lá no começo da igreja, eu lembrei disso agora, e eu nunca esqueci essa frase. A gente estava, antes de ir para a escola, quem está das antigas lembra disso, a gente se reunia num lugar que cabia 50 pessoas, né? Talvez a igreja inteira era essa metade aqui, assim. E eu pregava brigando com as crianças lá atrás, entenderam, irmãos? Porque eu tinha que falar alto, senão as crianças eram 20 crianças numa salinha pequenininha, assim, tudo misturado. Imagine, a pastora gritando, mandando eles calar a boca, e eu gritando aqui, tentando enfiar a mensagem. Era mais ou menos assim o negócio.
E a gente, daí a gente reuniu os irmãos primeiro, tá, vamos lá, começou aquelas coisas de reunião para buscar um lugar, não sei o quê. E daí, chegou um momento que a gente, né, abriu aqui, o que entrava na igreja para os irmãos que estavam ali na diretoria, que estava sendo formada. E daí, o irmão olhou aquele valor que entrava, e ele achou na cabeça dele que aquele valor que entrava era limpo. Assim, que não tinha, aquilo lá era para usar para o futuro aluguel. Eu falei, irmão, não, assim, esse valorzão que entra, a gente tem que pagar o aluguel que a gente está. A gente tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. O irmão foi murchando assim na minha frente, irmão. Foi um negócio engraçado assim. Daí ele foi embora. No dia seguinte ele volta para mim. A gente estava vendo mall, plaza, indo para cá, indo para lá. E daí ele falou, pastor, deixa eu falar um negócio para você. Estou falando que o irmão nem está aqui, foi embora já. Não sei porquê, né, irmão? Mas anyway. Irmão, pastor, deixa eu compartilhar um negócio com você. Depois da nossa conversa de ontem, a minha fé está tão pequenininha para a gente pegar um lugar. Eu lhe sério, irmão. Desculpa. Mas eu creio que Deus está no controle. E se é uma necessidade, o Senhor vai dar provisão. E a gente não vive pelo que do que a gente vê, a gente vive por fé. E se a gente fosse esperar ter dinheiro para fazer a obra de Deus, a gente nunca ia fazer. Então a gente vive de fé em fé, de glória em glória, e a gente dá o passo e o mar abre, a gente dá outro passo e o mar abre de volta. E é nessa fé que a gente tem que andar. Creia que o Senhor está com você, em nome de Jesus. Creia, irmão. Moral da história, 5 anos depois estamos nesse lugar. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Mas o relatório que você tem falado influencia. Tiago fala que há poder nas nossas palavras, há poder de vida e há poder de morte. Há poder para trazer prosperidade e há poder para trazer maldição sobre a tua vida. Como assim, pastor? Irmãos, aquilo que eu falo, eu declaro, eu verbalizo. Cuidado. Quantas pessoas crescem em lares aonde o pai fala assim, você é incompetente, não vai dar nada na vida. E a criança vive a vida inteira com aquilo na cabeça e bloqueia a sua capacidade por uma palavra lançada quando ele era criança. Ninguém aguenta você. Quantas vezes a gente cruza com pessoas que são maltratadas, quebradas por uma palavra lançada. Eu quero dizer em nome de Jesus, que você possa crer que você é filho amado, aleluia. Que você possa crer, como o pastor Nádio pregou ontem aqui, que o improvável é eu e você sermos usados por Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e Ele fazer grandes coisas, aleluia. Se dependesse, irmão, de mim, da pastora Renata, eu te garanto, nada do que aconteceu em 10 anos na cidade de Orlando teria acontecido. Nada. Absolutamente nada. Mas existe um fator, irmãos, que determina a nossa vida e a nossa realização na presença de Deus, no ministério, nas coisas que a gente coloca na mão de Deus, não a nossa capacidade. É o quanto eu creio, é o quanto eu me disponho, é o quanto eu coloco a minha vida e digo, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sei que a minha vida é para a tua honra e para a tua glória, e eu quero, em nome de Jesus, Pai, marcar a minha história neste lugar, aleluia. Eu não posso passar os meus anos nesta terra e passar como mais um, mas eu quero ser alguém que olha para a circunstância e fala assim, eu vou fazer e realizar em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. O povo olhou para a terra prometida e eles se viam como gafanhotos, eles se viam como incapazes, eles se viam como pessoas que não conseguiriam entrar na terra, porque naquela terra os gigantes devoravam aqueles que ali entravam. Eu não sei você, mas eu estou falando de algo que eu tenho propriedade. Quantas vezes, contextualizando a nossa vida aqui, a gente já não viu, não passou, e a gente já não se sentiu como esses 10 espias que olham ao redor e falam assim, uau, a terra é boa, tem uns caixão de uva bom, tem dólar aqui, irmão, hã?
Eu fui ali no Audi, ali na Milênia, e olha... Fui num negócio... Não estou ganhando nada, tá, irmãos? Fui ali no Florida Mall, eu fiz isso. Passei naquela loja da Tesla. Quem sabe que... É lugarzinho bom, né, irmão? Fala a verdade. Se passa assim, a loja parece que salta. Assim, nossa! Tem 3 carros lá dentro, assim, elétrico, irmão. Você chega perto do carro, o carro já abre a porta. Assim, nossa, que isso? Uma maravilha. Daí você olha assim, imagina. Isso aí não é para mim. Quantas vezes a gente não passa circunstância e vê o outro irmão sendo abençoado, em vez de se alegrar com a bênção do irmão, a gente fica triste porque Deus não nos abençoou ainda. Ao invés de a gente se alegrar com o irmão, a gente fica ainda, pô Deus, e eu estou aqui. Como é que já abençoou ela e eu não estou? Ei, acorda! Dá glória a Deus, se alegra com aqueles que conseguem vitória, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, aleluia! Creia no poder de Deus, creia na presença do Pai e na provisão divina do Senhor. Batman. Batman usou lá a história em quadrinho, algo que não pôde impedir essa história de prosseguir. E eu espero, irmãos, história em quadrinho, a palavra é a verdade. A minha vida e a tua vida é aqui e agora. Eu não sei você, quais são os seus desafios, mas quando eu olho o paralelo do nosso personagem da noite, eu enxergo um herói dentro da história. E não é o Bruce Wayne, né? Bruce Wayne. O Davi é meu guia, assim. Falou certo, pai. Tem um cara nessas histórias em quadrinho, em especial do Batman, que me chama muita atenção. E não era o cara que ia para a batalha. Mas o Batman, ele foi cuidado, desde que ele perdeu o pai e a mãe, por um mordomo. Alguém lembra do nome desse mordomo? Alfred. E nesse paralelo que a gente está fazendo, eu comecei foi na hora assim, pum! Falei, cara, o super-herói não é o Bruce Wayne. O super-herói é o Alfred. Por quê, pastor? Porque no contexto bíblico, irmão, Jesus, ele nos ensina algo tão precioso, e é o último ponto desta palavra que eu quero compartilhar com você, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. E eu gostaria de ver isso na tua vida, na minha vida, todos os dias. E eu oro a Deus que essa igreja seja o cheiro dessa descrição. Eu oro que a igreja de Cristo na face da terra seja essa descrição, não só aqui, como em todos os lugares. E o texto fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, aleluia. Que atitude de vocês, que atitude nossa, que a tua atitude. Não seja, irmão, nós precisamos ser super-heróis na vida diária, sim, a gente precisa. A gente precisa ter coragem, precisa. A gente precisa crer, a gente precisa. A gente precisa se colocar de uma maneira onde a gente saiba que nós somos o templo do Espírito Santo e que acima e por nós Deus pode fazer milagres. Sim, nós podemos. Mas irmãos, deixa eu falar um negócio.
a atitude que nós temos que ter. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Eu dizer que eu sou cristão e eu não agir como cristão, faz diferença, sim ou não? Não. No curso de liderança a gente estava lendo sobre Romanos 3 e Paulo falando assim que os judeus da época, aqueles que eram os donos da lei, Paulo fala assim: os gentios pensam mal do nosso Deus pela atitude que vocês têm, pelo comportamento que vocês têm. Vocês se dizem o povo, mas agem completamente fora. A circuncisão tem que ser no coração, tem que ser no interior, tem que ser algo que brote de dentro para fora. E eu não sei você, irmão, como você está hoje à noite, mas eu queria, em nome de Jesus, lembrar você, trazer à memória aquilo que traz a esperança. Eu queria te lembrar que o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, Ele está movendo neste lugar. E a palavra diz assim: olha, que atitude de vocês, que o falar de vocês, que o trabalhar de vocês, que o andar de vocês, que o olhar de vocês, que o posicionamento de vocês, que o relacionamento de vocês, que todas as atitudes de vocês seja a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, embora sendo todo-poderoso, não usurpou a posição, mas se fez humano, aleluia, se fez servo, se tornou semelhante a mim e a você. Para quê, pastor? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia. O amor de Deus é imensurável, irmão. Deus nos chama para sermos super-heróis espirituais nesta terra. Sim, Ele nos chama. E Ele só não nos chama, Ele nos capacita. Ele só não nos capacita, como Ele nos dá ferramentas para que a gente possa caminhar dia a dia, tempo todo. Mas às vezes a gente esquece, irmão. Domingo é o melhor momento a gente lembrar. Mas não basta lembrar domingo, a gente tem que lembrar na segunda. Quando a gente sai daqui, quando a gente chega em casa, e quando a gente vai no carro dirigindo, a gente tem que trazer isso à memória. O Senhor nos comissionou para sermos o quê? Imagem, semelhança, perfume de Cristo. Sermos aqueles que são reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Aqueles que tratam, que falam, que agem de uma maneira sobrenatural. Eu não sei como está a tua semana. Eu não sei como está sendo os seus relacionamentos. Mas se a gente finalizar aqui com o Batman, e você for ver o perfil desse personagem, era um personagem que viu o assassinato dos pais, que ficou muito magoado, e é um cara, analiticamente, se você for ver, com todo o interior complicado. Mas mesmo assim, dentro da história, a gente pode trazer à luz verdades da palavra, que diz assim: olhe, não deixe que as situações determinem a tua reação. Não deixe que as circunstâncias ao redor, que as pessoas ao redor, elas determinem como você vai reagir, como você vai determinar o teu dia. Seja você a luz, seja você a diferença. Seja você que vai colocar sal nesta terra e vai botar luz nesse mundo. Seja você, em nome de Jesus. Creia que o Espírito Santo te capacita. Pastor, eu não consigo. Eu sou temperamental. Mas você não sabe como é meu dia, você não sabe como é ele, você não sabe como é ela, você não sabe o difícil que está vivendo. Irmão, não deixe que a situação determine a tua reação. Seja você a luz, seja você o sal, seja você a diferença. Seja você o mordomo. Seja você que se humilha. Seja você que dá outra face. Seja você que perdoa. Seja você a sair do teu lugar e abraçar e dizer assim: meu irmão, me perdoa, eu pensei mal contra você. Seja você, meu irmão, minha irmã, me perdoa, porque eu estava me achando aqui, o bom da bocada, e o Espírito Santo falou meu coração hoje. E nessa noite o Senhor quer fazer em nós
algo especial. Algo especial que muitas vezes a gente esquece que é para a gente ser. Gostaria de convidar você a ficar de pé nessa hora, fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. Ser super-herói da fé implica em reagir como Deus quer que nós reajamos. Situações não determinam a nossa reação. Medo não tem vez na minha vida. Creia que você é forte em Deus, aleluia. E declare para Ele: Senhor, eu não sou o Senhor, eu só sou servo. Eu não sou aquele que está nesse mundo para ser servido, mas eu sou tá nesse mundo para servir, Pai. Servir ao próximo, amar incondicionalmente. Que a minha vida expresse a Tua luz. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração nessa hora. Pai, eu não sei, Jesus amado, aquilo que o Senhor falou em particular na vida de cada um aqui, Pai. Mas eu sei de uma coisa, Pai. Essa palavra, Pai, vem dos céus para a vida daqueles que estão dispostos a ouvir, colocar o seu coração na Tua presença e falar: Senhor, transforma a minha vida, Pai. Pai, transforma, Deus, o meu jeito, minha atitude, a minha maneira de ser. Transforma a minha mentalidade, que às vezes, Pai, é tão turrã. E Deus esquece que eu só estou aqui para ser servo, que eu estou aqui para amar, que eu estou aqui, Pai amado, para ser um super-herói na fé. E os super-heróis da fé, eles são e andam na base de Deus. Falam como Jesus, agem como Espírito Santo. Pai, que a gente possa ser uma igreja, Pai amado, parecida cada vez mais com o Senhor. Que a gente possa ser uma igreja, Deus, a cada dia mais, Senhor amado, mostrando a Tua manifestação, a Tua graça. Fala com o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua oração nessa noite, eu não sei qual é a tua oração que você precisa falar ao Senhor, mas eu quero te convidar nessa hora a você estar abrindo o seu coração na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Você possa sentir a presença do Pai nessa noite. Oh, no se cantriar, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Fala em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Pai, que o Senhor possa fazer, Deus amado, infinitamente mais na nossa vida. Pai, que possamos tomar uma posição na Tua presença, Pai amado. Aonde nós vamos andar, falar, Pai, sermos super-heróis na Tua presença, Pai amado. Vamos vencer as armadilhas do diabo, Pai, vamos vencer as batalhas da vida. Pai, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e só a Ti através das nossas vidas. Ora se cantriela xandriai. Levante as tuas mãos agora aos céus, em nome de Jesus. Você vai cantar mais uma vez. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu
escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem... Fale com fé, com autoridade, mais uma vez. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Fale com fé agora, levante a tua voz aos céus e diga: quem Deus liberta, livre em si, livre em ti será. Eu sou filho de Deus, sem eu sou. Em tua casa, Pai, em tua casa, aleluia, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sem eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, fale para ele. Escolhido, perdoado. Creia nisso, meu irmão. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, aleluia, por isso. O fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, declare. Quem Deus liberta, livre em ti será. Sou filho de Deus, sem eu. Em tua casa, ó Pai. Em tua casa, ó Pai, Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sem eu sou. Só igreja agora, em tua casa. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sem eu sou. Você vai falar bem alto agora em nome de Jesus para encerrar essa parte do culto. Você vai falar assim: situações, mais forte, situações não determinam a minha reação. Medo não tem vez na minha vida. Eu creio que em Deus eu sou forte. Eu não sou o Senhor. Difícil, irmão, falar. Eu não sou o Senhor. Eu sou servo dele. Dá um forte aplauso ao Senhor, irmão. Amém, Jesus. Dá um forte abraço nesse irmão do seu lado direito e esquerda e pode se assentar em nome do Senhor Jesus.